Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Tiago Destro. E estamos comentando as leituras diárias propostas pela CPAD, nas lições bíblicas editada para a classe dos adultos, neste segundo trimestre de 2024. O tema trimestral nos traz a seguinte expressão: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. As lições desse trimestre são comentadas pelo pastor Osiel Gomes, pastor presidente das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, em São Luís, capital do estado do Maranhão. Na lição de número 9, que será aplicada, querendo Deus, em 2 de junho de 2024, nos traz o tema semanal, Resistindo à Tentação no Caminho. Para esta quinta-feira, nós agora passaremos a ver o outro lado, digamos assim, da moeda, né? Até ontem estávamos estudando sobre a tentação. Agora passaremos a estudar ou a meditar sobre como vencer a tentação. E é justamente o título para esta quinta-feira. Vencemos a tentação com a palavra de Deus. O texto proposto está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, e versículos 11 e o 17. Façamos a leitura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Todos nós, ao estudarmos este texto, sabemos que o apóstolo Paulo compara aqui o cristão a um soldado romano, ou a um soldado legionário, um militar paramentado para a batalha, para a guerra. E neste capítulo específico, que na minha Bíblia aqui possui uma epígrafe a partir do versículo 10, a armadura de Deus, nos traz justamente os trajes deste soldado. Ele começa dizendo, no versículo 14, tendo cingido os lombos com a verdade. A sustentação da armadura do soldado era cingido com uma couraça muito forte. Ele diz também vestido a couraça da justiça, que era justamente o paramento que vem por cima. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí ele fala então, tomai também o capacete da salvação. Quando se fala do capacete da salvação, nos traz a ideia de uma mente espiritualmente sadia. O capacete é o que protege a mente do cristão. E que proteção é essa? A certeza da salvação. Um certo pregador, chamado Charles Spurgeon, pregador inglês, disse em um dos seus sermões: o problema de se receber um dardo na cabeça não é somente o ferimento, mas também que este dardo penetra o capacete. E é justamente isso. A pessoa, quando cai em tentação, ele tem a sua mente afetada. De um lado, o inimigo das nossas almas a leva a pecar pelo orgulho, pela soberba, pela autossuficiência ilusória. E depois de caída, agora lhe condiciona a vergonha, que a impede
de retornar aos caminhos do Senhor. Orgulho e vergonha são as duas principais armas do inimigo. Mas ele diz aqui que este capacete da salvação deve ser usado, utilizado pelo cristão. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo venceu a tentação no deserto. Quando foi tentado por 40 dias, ele venceu o diabo, venceu o mundo, se fez pecado sem ser pecador. E nos deixa aqui a instrução para que nós também vençamos este mundo através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá sustentáculo espiritual para aprimorarmos, aperfeiçoarmos a nossa fé. Não podemos jamais desprezar tanto o estudo sistemático das Escrituras, como a leitura devocional das Escrituras, a meditação nas palavras de nosso Senhor e de seus servos que deixou registrado na Bíblia Sagrada. Não podemos ter as Escrituras Sagradas em pé de igualdade com outras literaturas cristãs. Mas nós temos na Bíblia a inerrante, infalível, suficiente palavra do Senhor. Junto com a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo continua o texto dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, a palavra de Deus deve ser diligentemente estudada e o seu estudo deve ser buscado. E o apóstolo Paulo diz: e isto deve haver vigilância. Se ele nos informa que deve haver vigilância no estudo do tomar das armaduras de Deus, é porque facilmente nós podemos deixar de usar esta armadura. As preocupações do dia a dia, a correria do mundo moderno, pode nos afastar desta busca constante pelo fortalecimento. O apóstolo Paulo, no versículo 10, ele diz aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja que ele eleva a luta espiritual para um outro nível. Não contra as pessoas, contra as criaturas humanas, mas sim no âmbito espiritual. Uma luta travada no campo invisível, mas que se vence através da armadura do Espírito e das armas espirituais. Que Deus te abençoe nesta quinta-feira, que te fortaleça, que nos dê graça para vencermos as tentações e qualquer tipo de teste e aflição que se possa colocar no caminho da nossa chegada ao céu. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.